Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito caro à educação, que é a inclusão. Como ela é feita? O que acontece de fato? É uma inclusão não óbvia, mas vamos falar disso durante o vídeo. Mas antes, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e estou aqui contando casos e fazendo reflexões sobre uma pedagogia realista, aquela pedagogia que realmente existe nas escolas e como as famílias podem tomar esse protagonismo da educação de seus filhos e não deixar que um sistema os engula. Nossa, é uma coisa meio radical, mas é bem assim que funciona. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu vou contar de um caso específico que aconteceu há pouco tempo, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos em 2025, e em abril de 2025, e aí, abril, mas eu acho que vou postar um vídeo em maio, né? Então, abril, maio de 2025. E aí teve um caso de uma menina que é celíaca numa escola, ela é da educação infantil, se não me falha a memória. O que é uma pessoa celíaca? Provavelmente você sabe, é porque assim, eu sabia, mas não sabia o nome, né? Celíaca é uma pessoa que tem intolerância a glúten. Então, tudo que tem glúten, por exemplo, na farinha de trigo tem glúten, tudo que tem glúten, ela não pode comer porque pode fazer mal ao intestino, a outros órgãos, enfim. Tem uma série de complicações. E a menina tem, né? A menina tem essa condição. E aí a mãe prepara o lanche para ela levar para a escola, que ela não pode comer o lanche da escola. É uma escola da prefeitura, uma escola municipal do interior do Paraná, da cidade de Araucária. E aí ela levou um bolo de cenoura com chocolate. E aí todas as crianças ficaram com vontade de comer o bolo de cenoura dela. E aí o que a escola fez? Em vez de falar com as crianças, se não me engano, houve reclamações de mães também, mas principalmente por parte da escola, em vez de mostrar para as crianças que nem sempre elas têm o que elas querem, que a menina tem uma condição especial de alimentação, a colega, ela simplesmente chegou para a mãe e falou: você vai ter que seguir o cardápio da escola, né? Fazendo a versão dela, né? A versão sem glúten do cardápio da escola. E aí a mãe deu uma entrevista, eu vou deixar o link aqui da reportagem. A mãe deixou a mãe tem a mãe deu uma entrevista e falou que às vezes a própria escola desobedece o próprio cronograma. Porque às vezes, por exemplo, um exemplo que ela deu, ela vai servir banana, determinado dia vai servir banana, quando chega no dia não é banana, a fruta, é maçã, sabe? Então, aí fica difícil, porque ela não tem bola de cristal para saber as mudanças que a escola vai proporcionar, né? E esse é um caso assim, porque quando a gente fala de inclusão, a gente já fala de deficiências. Se você quer que eu vou fazer um vídeo só sobre deficiências, mas se você quiser que eu faça esse vídeo sobre deficiências, deixa aqui um like. Deixa aqui um like, que aí eu vou saber que você realmente quer um vídeo só sobre deficiências. Aí eu vou falar sobre deficiências, vou falar sobre transtornos, todas essas coisas. Mas a garota tem uma inclusão, uma limitação alimentar, uma restrição alimentar, e isso também é uma forma de inclusão, né? Não é só deficiências. Aliás, vou falar de deficiências no vídeo, se vocês quiserem, se você quiser naturalmente, e de altas habilidades, superdotação, porque esse povo também é meio deixado de lado, né, nas escolas. Mas, enfim, não é disso que nós estamos falando. Vamos falar sobre as crianças celíacas, no caso dessa criança celíaca. E aí, o que ela vai pensar? Assim, do alto dos seus, sei lá, 5, 6 anos de idade. O que ela vai pensar? Nossa, eu sou diferente. Ela já tem esse negócio do diferente, já tem a limitação. Imagina você ficar com vontade de tomar um sorvete na rua e não poder tomar. Imagina passar numa loja de bolo, ver aquele bolo maravilhoso e não poder comer, porque tudo que é servido na rua é feito com farinha de trigo, tem glúten. Você não pode comer nada que tem glúten. Praticamente, restaurante, esquece. Ou seja, tudo que a pessoa come precisa ser tudo feito em casa. Então, imagina já essa limitação. Aí,
tudo isso vai colocar lá na cabecinha da criança que ela é errada por ela ter essa condição. E não é assim, ela não é errada. Tá longe disso. Então, imagina o jeito que a escola inclui. A criança, ela precisa comer o que os outros comem numa versão diferente, ela não pode comer o que a mãe manda, às vezes é diferente. Imagina a confusão que isso dá. É essa inclusão que as escolas promovem? Então, reflita comigo, vê se você concorda. Se você concorda, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Tem aqui um botão de inscrever, se inscreva e já ative o sininho, porque aí sempre que eu colocar um vídeo aqui, você vai ficar sabendo, tá? Você vai receber uma notificação, aí você vai ser um dos primeiros a ver, tá? Eu sempre vou promover essas reflexões sobre educação, que é muito cara, que é muito importante para famílias, tá? Porque a gente tá vivendo um momento que é uma terceirização muito grande da educação de crianças e adolescentes, tá? Por parte das famílias. Então, eu quero provocar reflexões sobre isso. Então, assim, a criança não pode ser ela mesma. Ela tem que ficar naquela caixinha e ela vai sempre se sentir a esquisita, a errada, a diferente. Não que seja ser diferente, aqui eu tô falando no sentido negativo, tá? Que ser diferente, às vezes, é bom. Cada pessoa é única, mas a construção do sujeito, que é uma coisa tão importante para todas as crianças, é uma coisa que não está sendo feita direito. Então é uma coisa muito mais do que simplesmente não permitir comer isso porque as outras crianças vão ficar com vontade, porque nós temos famílias que não falam para as crianças que elas não podem ter tudo que elas querem no momento que elas querem, né? Elas não podem ter uma frustração, e a frustração faz parte da vida. Imagina você crescer, imagina uma pessoa crescer sem saber o que é se frustrar. Então, quer dizer, tem todas essas camadas esse caso. E aí, como solucionar tudo isso? Como fazer com que as coisas sejam melhores? Primeiramente, as famílias precisam entender que se tem alguém que tem uma condição especial, essa pessoa precisa de apoio, ela precisa ser inclusa, ela precisa estar ali acolhida, ela precisa ser acolhida, né? No caso das deficiências, você que acha, né, sua criança, seu adolescente que tem autismo, que tem TDAH, que tem, enfim, que tem superdotação, que tem altas habilidades, né, que agora é o nome mais usado, é altas habilidades. Você que acha que há uma verdadeira inclusão, porque assim, o discurso que eu ouvi na faculdade era porque as crianças precisam aprender a conviver com o que é diferente. Só que não é isso que acontece, porque não há professores especializados para lidar com essa população, tá, com esses estudantes. Precisa ser pessoas capacitadas. Não, quando tem, eles colocam qualquer estagiário lá que não sabe lidar, isso quando tem. Às vezes uma sala de aula tem 30, 40 alunos, e aí não tem como. A criança ou adolescente vai ser ele mesmo ali, no meio daquele monte de gente. E aí o que vai acontecer? É um prato cheio para bullying. Um prato cheio para bullying. Então, assim, quando não há uma inclusão feita de uma maneira adequada, não adianta, ninguém vai aprender a lidar com diferente, não. A pessoa vai sofrer bullying e acabou. É isso que vai acontecer. A escola vai ser um lugar que traumatiza, e não é esse o ponto. Entendeu? Por isso, é preciso de um trabalho feito pela família. De a família já ter esse acolhimento em casa, da criança já sair de casa com esse acolhimento, porque às vezes o bullying começa em casa, né? O bullying começa da família, às vezes dentro de casa, às vezes fora, aquele tio sem noção, sabe? Aquela tia que quer comparar os filhos dela com os filhos dos outros, e aí acaba falando os nomezinhos aí inadequados. Eles precisam ser protegidos, essas crianças, esses adolescentes que têm essas diferenciações, seja ela uma deficiência, seja ela uma restrição alimentar ou qualquer outra,
elas precisam ser defendidas, tá? Elas precisam ser defendidas e precisa ser feito um trabalho em casa para que ela se desenvolva, porque na escola é muito difícil que isso aconteça, tá? Muito difícil. Ah, mas eu pago escola particular que não tá nem aí mesmo, né? Eu ouso dizer que nesse ponto até as escolas públicas fazem um trabalho um pouco melhor, porque as escolas públicas precisam acolher essas crianças e esses adolescentes. A escola particular, algumas já não aceitam, e eu acho até elas mais dignas do que as que aceitam e jogam elas lá para ficar sofrendo bullying, porque pelo menos já evita esse tipo de situação. Agora, as escolas que aceitam não fazem porque isso custa, tá? Isso custa. Então, elas têm a questão do lucro, elas têm a questão do dinheiro. Se não há esse investimento, se precisa haver esse investimento, é melhor não fazer, fingir que tá fazendo, e aí vai acontecer tudo isso que eu já te falei, né? Então, assim, a evolução da criança precisa vir da família primeiramente e exigida na escola, certo? Eu poderia até ficar falando mais sobre isso, mas aí era melhor falar no outro vídeo, senão eu vou fugir muito do assunto. Mas assim, se você não sabe por onde começar, como fazer essa criança desenvolver suas capacidades, e isso vale também para quem não é de inclusão, principalmente também, eu tenho um programa chamado After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar. Então, nele, você aprende principalmente a fazer dele participante das escolhas de estudo. Então, você vai discutir com ele, com ela, o que ele vai aprender naquele dia, e que pode estar alinhado à escola ou não, o que ele vai aprender, o que ele gostaria de fazer. Porque aí a criança, com isso, ela sendo escutada e ela tendo voz, isso não significa que ela vai mandar em tudo, tá? É diferente. Você precisa ter, claro, ela precisa ser guiada. Mas com isso ela vai desenvolvendo a sua autonomia e ela vai desenvolvendo a sua percepção como pessoa. Ela vai se conhecendo. O autoconhecimento é uma coisa tão fundamental que muita gente fala que deveria ser ensinado nas escolas e não é ensinado, mas muitas famílias não ensinam. Então a criança chega na fase adulta sem se conhecer. Imagina que coisa bizarra. Então, assim, é um curso super bacana, custa menos que um lanche, R$37, eu não sei até quanto tempo. Eu vou manter esse preço, porque tem atualizações, você paga uma vez, tá? Então, todas as atualizações você vai receber de graça. Então, vez ou outra, às vezes tem alguma coisa que não quero falar, eu coloco lá. Foi recém-lançado, então são 7 módulos com 3 aulas cada uma, fora o bônus, que são as ferramentas no computador para você... para que a criança jogue e aprenda brincando, né? Eu falo no computador para não ficar muito no celular por causa do uso de telas. Enfim, é algo super interessante. Vou deixar um link aqui na descrição, assim como o link das minhas redes sociais, principalmente Instagram, TikTok e Threads, certo? Espero que tenha gostado deste vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui e nos vemos.